defendo que não haja concurso público. Eu defendo sim que todo serviço público você tenha um concurso público. Agora, que o concurso público não seja uma salvaguarda para o sujeito passar o resto da vida sem buscar se aprimorar ou prestar um bom serviço. Bem-vindos, deputados. Vou começar fazendo uma pergunta só para os dois. Qual a opinião dos senhores sobre a reforma administrativa? E começo perguntando para o senhor, deputado Kim, o senhor acha mesmo necessária essa reforma? Eu acho fundamental. Eu acho que a reforma administrativa, inclusive, deveria ter sido feita antes da previdenciária, antes da tributária, porque a eficiência do Estado e o custo do Estado são duas questões que, primeiro, se a gente tivesse debatido antes da questão da reforma tributária, a gente poderia estar falando de uma alíquota de IVA muito menor do que a que se desenha, que deve ser a segunda maior do mundo. A mesma coisa na questão previdenciária. A gente tratasse primeiro de privilégios que a gente tem hoje, principalmente concentrados no Ministério Público e no Judiciário, a gente também teria uma discussão muito melhor. Então, hoje o Brasil gasta muito e gasta mal, né? A gente tem estudos do Banco Mundial mostrando que a gente nem tem muitos servidores comparado com países desenvolvidos, mas a gente tem um pequeno número de servidores que concentram um número muito alto de privilégios. E não só servidores, mas agentes políticos também, como eu já falei, membro do Ministério Público, membro do Judiciário, membro do Poder Legislativo, carreiras de elite do Executivo, da diplomacia, carreiras jurídicas também, a Advocacia da União. Então, é fundamental que a gente faça essa discussão, primeiro, para corrigir uma distorção que a gente tem dentro do próprio funcionalismo, né? Hoje, um servidor público federal, por exemplo, ganha o dobro de um servidor público municipal, né? Então, dentro do próprio funcionalismo, você tem desigualdades que não se justificam, e em relação à iniciativa privada, mais desigualdades ainda. Então, eu acho que essa é uma discussão fundamental. Eu, pessoalmente, tenho uma visão mais radical de reforma do Estado do que o deputado Pedro Paulo, mas acho que o texto dele vai no sentido positivo. E o senhor, deputado Tadeu? Primeiro, a gente tem que contextualizar. Talvez nós pudéssemos fazer uma reforma sem que nós precisássemos fazer essa reforma através de PEC. Quando você coloca uma PEC, você coloca algumas situações que talvez não aconteçam. Uma delas, e eu acho que foi dito já aqui, nós temos acordo que é preciso que você discipline o servidor público do ponto de vista de algumas carreiras. As carreiras ditas, as carreiras da elite do Estado, o Ministério Público, as carreiras jurídicas, de forma geral, que chega no final do ano, recebe abono e bônus de 200, 300, 500 mil reais, ninguém quer isso. Isso é uma coisa óbvia. Nós entendemos que é preciso que você alongue as carreiras, nós temos algumas carreiras que são muito curtas, ou seja, você entra e num prazo muito curto está praticamente no topo da carreira, que você tenha algum tipo de avaliação, agora não com a PEC da forma como está. A PEC da forma como está, ela acaba com o Estado. Ela acaba com o Estado, porque ela cria alguns mecanismos. Primeiro que eu não acredito que essa história de se dizer que vai tirar os privilégios, né, do servidor público que está em determinadas carreiras, como eu falei aqui, principalmente nas carreiras jurídicas, que você não vai ter mais a AGU recebendo determinados valores, ou aquele que está naquele momento na AGU recebendo determinados valores que ninguém recebe no serviço público. Mas ela não mexe com outros segmentos, ela não mexe com militares. Quando se falou no Judiciário, a primeira coisa que eu ouvi foi uma declaração do ministro Fachin dizendo que aqui ninguém mexe. Então nós estamos falando do STF dizendo aqui ninguém mexe, é preciso mexer. Agora, hoje nós já temos um mecanismo que diz que o nosso teto constitucional, é o pagamento que se faz aos ministros do STF. Só que depois se cria uma série de, entre aspas, penduricários que fazem com que esses valores subam muito acima. Então hoje nós somos contrários à forma como está a reforma. E tem um entendimento que é preciso que deixe sempre claro, porque quando se fala em reforma, você fala em reforma partindo da PEC 32. Só que eles não estão discutindo mais a PEC 32. Nós estamos discutindo a PEC 38, nós estamos discutindo um PL e dois projetos outros que estão apensados, estão todos juntos para serem votados. Então, nessa situação, nós não podemos votar a favor de um projeto que visa, em outra dimensão, dizer que você pode, não estou dizendo que vai acontecer, mas que você pode, a depender da interpretação, ter uma carreira única, como já foi dito pelo deputado Pedro Paulo, ter uma carreira única do Amazonas ou do Acre ao sul do Brasil. E eu tenho, inclusive, uma leitura que ela entra em alguns pontos que vão ser debatidos do ponto de vista da constitucionalidade, porque ela entra na autonomia dos estados e dos municípios. E, para mim, a forma como está a PEC hoje, ela não tem a menor condição de ser aprovada. E só tem um detalhe que eu acho sempre importante que a gente ressalte, é quando se fala em estabilidade. A estabilidade do servidor público, e eu sou a favor da estabilidade do servidor público,
Eu sou a favor da estabilidade e a favor, obviamente, que haja um acompanhamento para que esse servidor preste o serviço, e a maioria faz, preste um serviço de excelência para o usuário. Mas a estabilidade não é para o servidor. A estabilidade, ela é para o usuário. E eu pergunto, quando você não tem estabilidade, como nós não tínhamos até 88, você tinha uma grande rotatividade, inclusive, de servidores públicos, como é que você trabalha com as universidades, como é que você trabalha com pesquisa, como é que você trabalha com algumas situações que demoram anos para serem, de fato, efetivadas e que não tem necessariamente um resultado antecipadamente já garantido. Então, hoje a estabilidade é uma garantia para o usuário. Ela é um benefício para o servidor, mas ela é uma garantia para o usuário, que vai saber que chega na unidade de saúde, 2, 3 meses depois ou um ano depois, ele vai encontrar o mesmo médico. Que vai saber que os professores que estão naquela universidade para a qual ele fez, inclusive, concurso vestibular, porque entendia que era de excelência, eles vão estar também lá. Então é preciso que nós façamos um debate, e talvez esse debate pudesse ser feito por um projeto de lei que não necessariamente é PEC. Deputado Tadeu comentou sobre a estabilidade. Qual que é a sua opinião sobre... Primeiro é importante dizer que essa PEC não mexe em nada na estabilidade, que aí é uma diferença também minha de visão com a do Pedro Paulo. Eu sou mais radical. No Brasil, a gente tem cerca aí de 85% dos servidores que têm estabilidade. Em países desenvolvidos, essa média é de 15%. Eu não sou contra a estabilidade, sou a favor da estabilidade para carreiras típicas de Estado. Para aquelas carreiras que o servidor público ele está fiscalizando o poder, em que ele precisa ter estabilidade para que a partir do momento que ele mexe com o interesse de um deputado, de um senador, de um prefeito, de um governador, com o presidente da República, ele não pode ser mandado embora, né? A Receita Federal, polícia, são exemplos típicos de carreiras de Estado. Agora, 85% do funcionalismo ter estabilidade não se justifica. E eu discordo veementemente do deputado Tadeu quando ele diz que isso beneficia o usuário. Pelo contrário, não tenho a menor dúvida de que a maior parte dos usuários são contra a estabilidade para carreiras que não são típicas de Estado, porque você precisa sim ter uma flexibilidade para demitir o mau servidor, da mesma maneira que você precisa ter flexibilidade para pagar bônus para o bom servidor, né? Infelizmente hoje a percepção do usuário do serviço público não é de que a estabilidade está lhe fazendo um bem, né? E pelo contrário, como eu coloquei, países desenvolvidos têm uma proporção de funcionários públicos estáveis muito menor do que o Brasil e serviços públicos muito melhores. Então, até para você fazer uma avaliação de gestão do executivo, para ele poder melhorar o atendimento de saúde, para ele poder melhorar o atendimento de educação, ele precisa também ter flexibilidade de contratação. Isso não está tratado na PEC, mas se eu fosse relator no lugar do deputado Pedro Paulo, eu sem dúvida nenhuma mexeria na estabilidade. Como é que se houver essa questão, deputado Tadeu, de um lado a estabilidade, do outro essa necessidade da avaliação dos servidores, tem a questão da meritocracia que também está ligada a essa avaliação de desempenho? Primeiro que é falso o debate dizer que você não pode demitir servidor público. É falso, porque ele pode ser demitido. Ele precisa de um processo diferente da rede privada, ele precisa de um processo para ser demitido. Até porque o que lhe garante isso é que ele não tem, nós estamos falando de um quadro de servidores que não tem fundo de garantia recolhido. Ele precisa de um processo para isso, mas ele pode ser demitido. Então é falso dizer que não. Agora, é claro que você tem segmentos, e quando o deputado Kim fala em carreira de Estado, em 1996, quando o Mari fazia o debate, que esse debate é antigo, esse debate da reforma do Estado, reforma administrativa, ele vem lá do governo Fernando Henrique Cardoso, talvez até antes. Mas em 1996, quando se fazia a reforma, o debate sobre a reforma do Estado, a proposta é que nós tivéssemos 4 carreiras de Estado, apenas 4. Seria a diplomacia, o recolhimento de impostos, o judiciário e a segurança pública. Só todas as demais carreiras, que não são carreiras de tipo de Estado, poderiam ser feitas por terceiros. E aí que entra a minha principal divergência, inclusive com o deputado Kim. Eu vou saber que a prefeitura de tal município não vai ter um funcionário estável, mas vai ter uma contratação, coisa que já acontece com a terceirização, a bel prazer de quem contrata. Então nós estamos dizendo que o Estado, o SUS hoje, por exemplo, o SUS, o SUSP, os serviços que nós temos poderão ser contratados. Eu não estou partindo do princípio que vai acontecer, estou dizendo que poderá acontecer, de você ter uma terceirização de tal forma que destrua toda a relação do Estado. Nós levamos muitos anos, muitas décadas, para conseguirmos ter um quadro efetivo e um quadro permanente. Eu sou a favor da estabilidade e sou a favor de um quadro permanente. Como eu falei aqui, eu estou na Fiocruz. A Fiocruz faz pesquisas, por exemplo, sobre vacinas, com servidores que podem levar 5, 10, 15 anos para fazer essa pesquisa. Tem estabilidade para isso, inclusive para divergir, e eu concordo com o deputado Kim quando diz, para divergir da sua chefia. Agora, imagine você fazendo
um processo como esse divergindo sem estabilidade. Eu trabalhei no Banco do Brasil durante 20 e tantos anos. O servidor do Banco do Brasil não tem, trabalhador do Banco do Brasil não tem estabilidade. Pode ser demitido, mas pouquíssimos eram. A mesma coisa acontece no serviço público. Pouca gente, então, faz a avaliação, é possível a avaliação, mas não é uma avaliação como queria, inclusive anteriormente, a PEC 32, depois de 38, que era com 2 avaliações insuficientes, elas subsequentes, ou alternadas 3, você poderia abrir o processo de exoneração. Quem avalia? Quem avalia é o chefe imediato. Qual é o critério? Tanto é que no Banco do Brasil, de onde eu tenho o exemplo principal, havia avaliações e as avaliações foram retiradas porque todas elas ou caminhavam para o centro ou tinha um componente muito pessoal de quem fazia avaliação. Então eu acredito que hoje o que nos sustenta dentro desse estado, sem compará-lo com outros estados, até porque se nós formos comparar, vamos ter que comparar salários também. E aí não dá para comparar o salário do juiz no Brasil com o juiz da França, porque na França ele ganha menos. Mas também não dá para comparar um professor no Brasil com um professor na França, porque ele ganha muito mais. Os professores da universidade ganham muito mais que os professores que estão no início de carreira na prefeitura ou no estado? Com certeza. É preciso que corrija as distorções. Mas eu não posso corrigir, para corrigir as distorções, jogar fora tudo que nós conquistamos até hoje. Na verdade, parece que é muito complicado, né, deputados, porque esse debate ele é muito amplo e ele diz respeito a realidades diferentes. Eu acho que existe uma unanimidade, que é a questão do combate aos privilégios, como os senhores comentaram, né, desses salários aí que ultrapassam o teto, mas a gente tem as realidades, por exemplo, dos municípios pequenos, né, e que às vezes tem interferência política. Eu queria ouvir o senhor, deputado Kim, o que seria uma solução para esse tipo de questão que o deputado Tadeu colocou e até dessas influências, por exemplo, na contratação de professores, de profissionais da saúde, no interior, por exemplo? Quando eu digo que a minha visão é mais radical do que o Pedro Paulo, eu diria que o município pequeno não tinha nem que existir. Eu sou a favor da extinção de 70% dos municípios brasileiros que têm uma estrutura administrativa absolutamente inútil. Muitos deles têm mais... Isso, inclusive, é um ponto positivo da PEC do Pedro Paulo. Ele limita o número de secretarias do município, porque hoje tem município que tem mais secretário do que vereador, né? Tem muito município que, assim, o custo de se manter uma estrutura de uma prefeitura, de uma Câmara de Vereadores, é maior do que o que aquela cidade recolhe, né, em tributos. Então, assim... aliás, tem um estudo muito bom mostrando que quanto mais pobre a cidade, quanto menor a cidade, maior é o número de votos que tem os deputados que a gente chama de centrão, que não tem uma ideologia, não tem um posicionamento, não se elege com base nas suas opiniões, mas se elege com base na influência que ele tem no prefeito daquele município. Então eu diria que esse município não teria nem de existir, mas isso infelizmente não está na discussão dessa PEC da reforma administrativa. Mas o meu ponto é verdade que o servidor hoje pode ser demitido, mas salvo em caso de crime ou de uma negligência muito grande, é muito difícil, praticamente impossível, se demitir um servidor por insuficiência de desempenho. Então, acho que o primeiro ponto sempre o parlamento não teve coragem de fazer a discussão, que nem precisaria de PEC, da análise periódica de desempenho, né? O parlamento nunca teve essa coragem, que é uma coisa básica, simples, qualquer país decente tem. A gente não precisa ir para os desenvolvidos. Os nossos vizinhos em desenvolvimento têm. Infelizmente, o nosso modelo ele fracassou em praticamente todas as áreas do serviço público. Fui presidente na Comissão de Educação. Um dado que me deixa profundamente indignado é que os alunos 10% mais ricos do Brasil, o filho do bilionário que está numa escola que custa 15 mil reais por mês, ele tem a mesma nota no PISA em matemática do que o 10% mais pobre do Vietnã. Vietnã que, assim, a renda é metade da nossa e há não muito tempo era muito menor. Então, o Vietnã mais pobre, da escola pública mais destruída do Vietnã, tem a mesma nota de matemática do que o sujeito que estuda numa escola de elite no Brasil. Então, e aqui não entra só na educação da parte pública, não, entra na parte privada também, a gente fracassou. Então, acho que a gente precisa, sim, de uma reforma profunda de Estado, e eu não digo que o privilégio, a questão do combate ao privilégio é tão consensual assim. Eu estou aqui há 6 anos, tentando aprovar a minha PEC anti-privilégio, que não mexe em nada com quem não é membro de poder, quem não é promotor, quem não está em carreira jurídica do executivo, quem não é juiz, quem não é deputado, quem não é senador, quem não é ministro de Estado, a minha PEC não mexe em nada. Só mexe com, de fato, 0,1% mais rico, agente político e servidor público. E não avança nessa casa há 6 anos, porque o lobby dessas classes é fortíssimo. Então é consenso em tese para o debate público. Mas chega no bastidor, a maior parte dos deputados não tem coragem de votar.
Deputado Tadeu, sobre essa questão dos municípios pequenos, existe também muito debate sobre a condição financeira desses municípios garantirem que esses servidores sejam todos concursados, porque a gente sabe que tem muito contrato temporário, né, na saúde, por exemplo, nos municípios. Como é que o senhor vê Primeiro, essa questão? eu quero concordar aqui com o deputado Kim, que o Vietnã melhorou muito depois que expulsaram os franceses e os americanos depois da Guerra do Vietnã. Quer dizer, o país passou a ser comunista e passou a ser uma diferença muito grande. Então, tenho um acordo com o deputado Kim, assim como a China. A gente sabe o que era a China, a gente sabe o que era a China há 50 anos atrás e sabe o que é a China hoje. A China pega um modelo, inclusive, é muito interessante. Hoje eu vinha lendo um livro do Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, quando ele pega um período que nós tentamos ser um país desenvolvido através de uma política do Getúlio Vargas, que acabou não dando certo porque não conseguiu recursos externos, mas o Brasil não está condenado a ser isso que ele é. Eu acho que nós podemos avançar e podemos melhorar. Agora é preciso que a gente debata isso que nós estamos falando aqui, debata com racionalidade. Não há como você ter um município com 1.000 habitantes e que esse município com 1.000 habitantes tenha uma Câmara de Vereadores, tenha um prefeito, um vice-prefeito. Não há. Há modelos para que se mantenha esse município, que algumas pessoas colocam como sendo aquele que atende diretamente, como se tem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos se tem, não são municípios, são condados, mas se tem autonomia, entre aspas, também, com 200, 300 pessoas. Não precisamos fazer isso. Mas nós podemos chegar a um consenso em que a gente tenha algum tipo de atendimento melhor do que se nós tivermos esse atendimento que é centralizado numa unidade, e que eu fico imaginando uma cidade, no nosso caso, como Curitiba, eliminando todos os pequenos municípios que estivessem ao seu redor. Nós temos pouquíssimo, mas se eliminasse, como que seria o atendimento disso? Ou cidades no interior do Pará, que são muito grandes e que também têm uma dificuldade para chegar em alguns lugares. Mas esse eu acho que é um debate que nós temos que fazer num outro processo. O que eu entendo que é a PEC, voltando à PEC 38, que a PEC 38 ela não atinge, são justamente os privilegiados. Nós não mexemos nas Forças Armadas. Ali ninguém mexe. Aliás, a última vez que mexeram, a gente sabe o que aconteceu. Ou tentaram mexer agora, a gente sabe o que aconteceu. Nós não mexemos no judiciário. Quando o juiz, um promotor, desembargador, e eu estou pegando o caso do meu estado, o desembargador que vai ser afastado agora. Ele vai ser afastado como? Ele vai ser demitido? Não, ele vai ser aposentado, mas isso é uma exceção. O judiciário se protege de tal forma que faz com que todos os demais se sintam, entre aspas, incomodados de incomodar o judiciário. Eu tive disputas muito grandes com o judiciário no Paraná. Eu lembro muito da frase de um desembargador que falou: nós gostamos muito do Tadeu, mas gostaríamos mais se votasse conosco. Então essas coisas a gente tem que superar. Assim como nós superamos, felizmente, a aposentadoria de deputados, que é uma excrescência. No Paraná, quando nós votamos a aposentadoria para deputado, eu fui um voto contrário entre 54. Conseguimos derrubar no STF. Mas as corporações, sejam quais forem, sempre são negativas do ponto de vista da defesa do seu privilégio. Agora, eu volto a dizer, nós não conseguimos ter um país como o nosso, com uma leitura que consiga atender segmentos da população em alguns municípios, pegando, como se falou, um município pequeno. Como que eu contrato um médico num município extremamente distante? É muito difícil, você terceiriza. Agora, é preciso que se crie um mecanismo do concurso público, porque com a PEC 38 praticamente não tem mais concurso público. Eu sei que o Kim talvez concorde plenamente que não tenha mais, porque é esse o objetivo que está na PEC 38. Mas algumas dessas situações, nós estamos vivendo, só para concluir aqui, nós estamos vivendo no Paraná, por exemplo, o senhor falou do PISA, deputado Kim, o senhor falou do PISA. No Paraná nós temos o melhor IDEB do Brasil. Falso! Um IDEB artificial, porque agora, como foi feita, inclusive, as provas nesse último período aqui, as crianças que tinham autismo ou qualquer outra diferença foram tiradas da sala para não fazer prova. No Paraná, você entra no primeiro ano, ou do segundo ou do terceiro, nós temos crianças com 12 anos analfabetas, com o melhor índice do Brasil. Crianças que saem porque têm notas baixas e tiram da lista, deixam essas crianças afastadas por 8 meses. No final do ano, para melhorar o IDEB, trazem as crianças, fazem uma prova que chama Prova Paraná, que qualquer nota que se tira se é aprovado, coloca essa criança com presença e passa para frente. Então nós temos que olhar para isso também. Porque essas coisas que acontecem hoje, os índices que nós temos, eles não refletem a realidade. Não refletem a realidade. Ao mesmo tempo que nós temos um aluno de uma escola de R$15 mil, que tem, como se colocou, como o senhor coloca, o mesmo nível de matemática de um aluno
no índice semelhante no Vietnã ou em outro país, nós temos aqui algumas crianças e adolescentes que têm um desenvolvimento fantástico dentro da escola pública. A Olimpíada de Matemática, por exemplo, se você olhar, a maior parte vem da escola pública. Quando você pega, pesquisas são feitas, e é por isso que eu sou a favor da estabilidade, as pesquisas são feitas dentro do espaço público. A universidade privada, todo o respeito que eu tenho a ela, eu não estou falando de uma ou de outra, não das exceções, a regra da universidade privada não faz pesquisa. Não faz pesquisa, porque pesquisa é uma coisa que você não sabe o resultado. Agora, como é que você vai saber o resultado? Só se tiver alguém que se dedique a isso durante um determinado período. Como que ele vai se dedicar? Se ele souber que ele vai estar aqui hoje, amanhã e daqui a um ano. Bom, a gente teria outras questões, né? Como eu disse, esse assunto é bem amplo, mas a gente está terminando o tempo. Eu vou dar mais 1 minuto para cada um dos senhores fazer as considerações finais, responder sobre o Vietnã, se for o caso, deputado. Eu citei o exemplo do Vietnã porque é um país mais pobre, mas o mais bem sucedido ali do Sudeste Asiático é Singapura, que é o mais capitalista de todos. Mas eu acho importante rebater o ponto que o deputado colocou aqui. Não é verdade que a PEC não faz enfrentamento a privilégio. Existe a vedação de acabar com a punição de aposentadoria compulsória, como se isso fosse uma punição, né? Você ficar aposentado o resto da vida sem trabalhar, recebendo dinheiro público. Existe a limitação dos pagamentos de honorários da Advocacia Geral da União. Existe a limitação até para as próprias verbas parlamentares de deputados estaduais e de vereadores. Existe também a limitação em relação às despesas com os cargos comissionados, né? O número de cargos comissionados só pode ser 5% do total dos servidores efetivos. Hoje essa limitação não existe. E só para finalizar, eu não defendo que não haja concurso público. Eu defendo sim que todo serviço público você tenha um concurso público. Agora, que o concurso público não seja uma salvaguarda para o sujeito passar o resto da vida sem buscar se aprimorar ou prestar um bom serviço. Acho que sempre tem que haver concurso público. Inclusive, uma das coisas que a PEC traz é que mesmo para serviço temporário tem que ter concurso, que hoje não precisa ter para o servidor temporário. Então, a PEC não vai nesse sentido que está sendo colocado de não enfrentar privilégios ou de acabar com o concurso público. Eu tenho clareza de uma coisa. O projeto de lei, ele poderia ser feito sem a PEC. Nós poderíamos fazer esse debate sem a PEC. Até porque, eu volto a dizer, a nossa Constituição já limita os salários. Aí você cria mecanismos artificialmente para receber. Aqui mesmo, na Câmara, nós sabemos que isso acontece. Você cria mecanismos, agora nós votamos uma PEC. Sinceramente, alguém acha que se não houver uma mobilização social muito forte, algum juiz, promotor, desembargador, Ministério Público ou ministros vão deixar de receber 100 mil, 200 mil, 300 mil reais? Não significa que nós não devamos fazer esse enfrentamento, acho que devemos. Mas eu não vejo eficiência na PEC, porque amanhã tem outro mecanismo fazendo para pular. Hoje nós já temos um mecanismo que diz que você pode receber até 44.600 de alguma coisa, que é o teto do servidor público ou de qualquer outra pessoa ali, e não é feito dessa forma. Então eu vejo que a PEC hoje ela traz um doce na frente, para quem não for diabético, um doce na frente, nós vamos acabar com os privilégios. Não, você acaba com os privilégios, você acaba com o Estado. Então, eu entendo assim, nós podemos cortar privilégios sem acabar com a estrutura do Estado. E a PEC 38, no meu entendimento, acaba com a estrutura do Estado. Por isso eu sou contrário, e se vier a plenário eu vou votar contrário. Tá certo, vamos conferir então como é que vai ser o andamento dessa proposta. Muito obrigada aos senhores pela participação aqui neste Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Kim Kataguiri, do União de São Paulo, e Tadeu Venere, do PT do Paraná, sobre reforma administrativa. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.